morning, first grade. How are you doing? Como é que vocês estão? Como foram de final de semana? Espero que vocês tenham descansado bastante e se divertido bastante também, tá? Vamos voltar aqui na nossa programação normal, né? Vamos voltar às nossas atividades de inglês. Essa semana a gente vai ter umas atividades aí diferentes, então vamos voltar aqui com todo o gás, tá bom? E antes de começar, hoje, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, então parabéns, feliz Dia da Mulher para todos que estão assistindo. E aos meninos, né, desejem um feliz Dia da Mulher para as mães de vocês, para as colegas, para as tias, para as avós, para todas as mulheres que estão presentes na vida de vocês, que elas todas são muito importantes, na verdade? Então, bora lá, sem mais delongas, para a nossa aulinha de hoje. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ter o nosso Grammar Focus e a gente vai iniciar hoje a nossa Second Conditional. Vocês lembram que a gente estudou a First Conditional? Pois é, então a gente vai dar continuidade e hoje a gente vai ver a Second Conditional, tá bom? Antes de começar, vamos relembrar o que é uma Conditional Sentence, tá? Esse tipo de frase, esse tipo de construção são sentenças usadas na língua inglesa que expressam situações de condição que aconteceram, acontecem e acontecerão. As conditional sentences retratam a dependência entre condições ou circunstâncias. São compostas pelo termo if, falei para vocês, né, que sempre está perseguindo a gente, que no português significa se. E são formados por uma oração principal, uma main clause, e uma oração condicional, a if clause. Então, aquela primeira frase que a gente tem, né, introduzida pelo if, é a oração condicional, e a seguinte é a main clause. Vamos ver aqui um pouco mais sobre isso. Por que a gente usa, em que situação a gente usa a second conditional? Nós utilizamos essa estrutura para falar de condições irreais, ou seja, a gente está falando de hipóteses e coisas que poderiam acontecer no futuro. E, como já falei, expressa hipótese, né? Como a gente pode ver nesse exemplo aqui, se eu pudesse viajar o mundo, eu iria para o Japão. Será que eu estou falando de uma coisa que eu faço no presente ou eu estou falando de um futuro, de uma hipótese? Então, é isso que a second conditional expressa, tá bom? Eu tenho uma condição, né? Se uma ação aqui, se tal coisa acontecesse, se tal coisa fosse verdade, eu faria tal coisa. Então, eu tenho que ter essa condição para que essa segunda ação aconteça. Que é o caso aqui. Para eu poder ir para o Japão, eu teria primeiro que ter o poder de viajar o mundo, né? Então, essa primeira é a minha condicional e a outra, em inglês, né, é o que a gente chama de main clause. Vamos ver aqui essa estrutura da second conditional. Eu tenho sempre o if, tá? E depois disso, eu vou ter o simple past. Depois eu vou fazer um paralelo entre a first conditional e a second conditional, para vocês verem na prática essa diferença. E eu posso ter depois os verbos no present conditional ou present continuous conditional. E vamos ver aqui esses dois exemplos. O primeiro, if I wanted your opinion, I would ask. Se eu quisesse a sua opinião, eu pediria, né? Então, o primeiro verbo aqui, ele tá no simple past, né? Que é wanted, que é o passado simples do verbo want, querer. E depois eu tenho would ask, né? Que ele tá aí expressando justamente essa ação, essa hipótese no futuro. E vamos ver esse segundo exemplo. If I had more money, I would travel around the world. Então, eu só poderia viajar ao redor do mundo, né? Viajaria pelo mundo se eu tivesse mais dinheiro. Então, a primeira é a minha condição, né? A condição para eu viajar pelo mundo é ter mais dinheiro. E vamos observar novamente o verbo no simple past. O had é o passado irregular do verbo have, tá bom? Que é o verbo ter. Então, a gente sempre vai ter esse verbo na if clause
no passado simples, ok? E agora vamos fazer aqui esse paralelo da first conditional e da second conditional. Analisem aqui essas duas frases e tentem identificar o que elas têm de diferente e também tentem identificar qual das duas é a first conditional e qual das duas é a second conditional. Será que vocês conseguem? Conseguem sim, que vocês lembram, né, do que a gente trabalhou da first conditional, a gente teve toda a parte da teoria e a gente praticou nos exercícios, né? Então vamos lá. Essa primeira aqui, vocês já identificaram o seguinte: o primeiro verbo, que é have, ele tá no presente, né? E eu tenho aí a partícula will. E a gente viu que o will, ele só acontece na first conditional, né? Então, esse exemplo aí, if I have a baby, I will buy a new car. Então, o que eu tô dizendo? A condição para eu comprar esse carro é eu ter um bebê, né? Ter um filho. Então, aqui tá na first conditional porque o verbo have tá no presente. E na segunda, eu tenho a seguinte frase: If Brazil had another president, I would be happy. Tá? Qual é a diferença aí desses verbos? O had, como eu já falei, ele é o passado irregular do have, que é o verbo ter, tá? E lá na frente, o que eu tenho agora? Eu vou ter o would, né? Totalmente diferente do will lá em cima. Então, o would, ele é também uma outra forma do will. Ele pode assumir essas duas formas, tá? E eu tô dizendo, a condição para eu ser feliz, né, que eu tô falando na segunda frase, I would be happy, é o Brasil ter um outro presidente. Então eu tô dizendo assim, if Brazil had another president, se o Brasil tivesse outro presidente, eu seria feliz. Deu para entender aí? Então esse will e esse would, eles são modal verbs. O would, né? O would é um modal verb. Tá? E ele pode assumir essas duas formas, do will e do would. Mas, lembrando, o will ele vai estar presente lá na first conditional e o would na second conditional, tá? E eu trouxe aqui para vocês também essa lista de verbos. Por que eu trouxe? Porque quando vocês identificarem esses verbos no passado na frase, vocês já vão se ligar que ele não pode ser usado na first conditional, né? Porque na first conditional eu só uso o verbo no presente, mas na second conditional esse verbo vai estar no simple past, né? Então eu trouxe essa lista para vocês. Eu tenho o verbo want, look, use, work, call, try, ask, start and move. E eu trouxe a forma deles no passado, tá? Wanted, looked, used, worked, called, tried, asked, started and moved. Então, quando vocês olharem esse verbo no passado, vocês já vão se ligar. Esse é na second conditional. Se ele tiver no simple present, esse é da first conditional. Deu pra entender, gente? Eu espero que sim. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem perguntar, podem deixar comentário aqui que eu vou responder. Também pode mandar pelo e-mail, que vocês sabem o e-mail da nossa turma, né? Que é onde a gente recebe as atividades. E agora, para vocês fixarem um pouco melhor, vocês vão resolver um exercício agora com a Miss Gabi, tá bom? Good morning, students. How are you doing? Como vão vocês? Eu sou a Miss Gabi e a partir de agora a gente vai dar uma reforçada no assunto que a Miss Isabel passou para vocês. Let's go! Então, students, nós temos aqui uma questão com 4 alternativas bem interessantes para a gente conseguir aprender o second conditional, ok? Então vamos lá. Choose the correct response for each sentence. A questão já começa com choose, que significa escolher. Ou seja, você vai escolher a alternativa que vai melhor preencher aquela frase, ok? Então vamos lá. If she would tell me. E nós temos as alternativas know e knew. Know é o verbo saber, ou seja, I know significa eu sei. E quando eu quero dizer eu sabia, eu soube, eu digo I knew. E quando a gente quer que a frase fique na second conditional, a gente tem que usar o verbo no passado, certo? Mas, professora, eu vou ter que aprender todos esses verbos no presente, no passado.
Seria bom, mas você também pode dar uma pesquisada naqueles verbos mais importantes, mais usados, né, nas frases e aprender pelo menos eles. Então vamos lá. If she, eu vou colocar know no presente ou knew no passado. Acho que knew porque tá no passado, certo? If she knew, she would tell me. Vamos ver a próxima alternativa. Pronto, temos aqui a letra B. I not do that if I were you. E temos as alternativas would e will. Uma coisa interessante para saber sobre o second conditional é que você vai usar o would a maioria das vezes, certo? Então, would é o passado é como se fosse o passado de will. I would not do that if I were you. Na dúvida, coloque would. Agora vamos aqui para a nossa próxima alternativa, letra C. If she have told me. E temos as alternativas wanted, would, want e will. Lembra daquela dica que eu dei para vocês lá na letra passada, na letra B? Would é como se fosse o passado de will. E a gente vai utilizar ele na maioria das vezes quando a gente quiser fazer o second conditional. Então eu acho que aqui já temos a resposta, certo? If she would have told me. Teacher, mas por que wanted? Porque wanted é o passado de want. E a gente tem que lembrar que a gente tem que sempre colocar os verbos no passado. If she wanted, she would have told me, ok? E agora, para finalizar o nosso exercício, a letra D, ok? If I, a car, I, go. Se vocês tiverem pegado a dica, né, do would, você já tem até a resposta correta, certo? Porque eu não vou colocar will na second conditional. Will eu uso na first conditional. Então, if I, a car, I would go. E o had é o passado de have. Então, a gente tem que colocar o verbo no passado. If I had a car, I would go. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem falar com a gente, ok? Bom, isso é tudo por hoje, students. Só lembrando que no dia 10 do 3 a gente vai ter o nosso quiz sobre o second conditional. Então, fica ligado para vocês não perderem a data, ok? Então, até a próxima aula. Bye, bye!